Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre a abordagem do adolescente. Como eu já falei no início das outras aulas, nós dividimos o conteúdo sobre a abordagem em 4 tópicos. E esta é a segunda parte do segundo tópico deste conteúdo. O nosso objetivo final é passar informações importantes para que você possa conduzir uma consulta com um adolescente. No primeiro tópico, que foi abordado em 2 vídeos, nós falamos sobre os fatores que influenciam a construção do ser humano nesta fase da adolescência, que tem forte impacto neste processo. Falamos sobre aspectos neurológicos, aspectos cognitivos, aspectos físicos, aspectos emocionais, mas também falamos sobre as influências externas, a família, as amizades, a sociedade, a cultura onde ele está inserida, a mídia e as vivências todas decorrentes desse processo. E nós finalizamos tudo isso com o conceito do que é a adolescência. Na aula anterior, que foi a primeira parte deste tópico de comportamento do adolescente, nós mostramos dados para vocês entenderem como se comporta e por que se comporta assim o adolescente. Nesta segunda parte desse segundo bloco, nós vamos então falar sobre como sentem, agem as famílias que possuem um filho adolescente e de que forma essas relações familiares interferem no processo de adolescer. Mas para que você possa entender bem tudo aquilo que eu estou falando, é muito importante você já ter assistido os 3 primeiros vídeos que antecedem a esta aula, para que você, tendo este conteúdo, possa entender o que nós estamos falando. Dito isso, vamos lá, vamos começar. Todo ser humano se origina de uma família, e ele é, por ela, criado e educado. A forma com que as famílias pensam, agem, funcionam, os valores que elas possuem, os sonhos e as expectativas vão ter forte influência na construção de um indivíduo. Também a etapa da vida em que os pais se encontram e as vivências que eles tiveram e a forma com que foram criados também vão balizar o comportamento e as suas reações em relação aos filhos. Por isso é de grande importância nos apropriarmos desses dados no momento que nós vamos atendê-los e quando necessitamos principalmente avaliar as questões comportamentais e relacionais do adolescente e da família, para utilizarmos esses dados na hora de definirmos diagnóstico e condutas a serem tomadas. Fique muito atento à história dos pais. Ela pode explicar muitas reações e comportamentos. Veja em que etapa do ciclo da vida ele se encontra. Pais mais velhos, com filhos já crescidos, tendem a reagir diferente do que um pai com filho adolescente, mas que ainda possui crianças menores em casa. Busque conhecer valores e crenças das famílias, principalmente em relação à religião e sobre sexualidade. Nem todos os pais concordam com os comportamentos dos jovens de hoje, com a maneira com que se lida com certos assuntos. Isso pode interferir fortemente na nossa conduta e na formação de vínculos com esses pais. Busque entender as expectativas e os sonhos com relação ao filho. Por vezes, eles já determinaram qual é o caminho que o filho deve seguir e isso vai impactar diretamente na forma com que eles reagirão quando o filho não fizer aquilo ou não seguir o caminho esperado. Conheça bem medos e aflições que os pais têm, pois serão dados importantes para entender e avaliar o adolescente, mas também para definir condutas. Então nós vamos agora ter um olhar sobre a adolescência através dos olhos dos pais, como eles se sentem vendo os filhos passando por essas etapas. A questão da independência, a busca do jovem pela independência, pode ser visto pelos pais com uma forma negativa, como se fosse uma perda. Quer ver? Se o meu filho está crescendo e vai se independizar, com certeza ele deverá sair de casa. E no momento que ele está saindo de casa, eu estou perdendo uma função, a função de cuidar do meu filho. No momento em que ele se afasta e já não está mais sob a minha proteção, surgem uma série de medos e angústias se este filho está se dando bem ou se esse filho está correndo algum risco. Mas também ver o filho crescer, amadurecer e se independizar
inconscientemente, e realmente isso está acontecendo, eu estou envelhecendo. Porque para que eu tenha um filho de 20, 22 anos, consequentemente eu já não sou mais jovem. Eu já estou em plena vida adulta e quem sabe até um pouco mais adiante. A questão de perderem a função que eu falei antes está embasado no fato que ao longo de 10 anos eles se envolveram nos cuidados com o bebê, com uma criança pré-escolar, com um escolar até chegar na adolescência. E isso exigia tempo deles, envolvia ambos os pais ou os cuidadores com esta criança utilizando o seu tempo. Com o filho crescendo e já não necessitando deles, eles podem se sentir um pouco perdidos. E agora? O que eu faço? E isso vai se ver principalmente naqueles pais, mãe ou pai, que deixou de lado muitas vezes as suas tarefas profissionais para cuidar do filho. E quando o filho entra na adolescência, ela começa a se dar conta, tá, mas e agora? Se ele for, o que eu faço? Qual será a minha tarefa daqui para frente? E uma tendência, mesmo inconsciente, é evitar que o filho cresça. Tentar mantê-lo sob seus cuidados, tentar mantê-lo de uma forma infantil. Um outro ângulo que poderia se ver, esta questão familiar, são os pais que tiveram vidas muito difíceis, tiveram caminhos complicados. E por terem, de certa forma, lutado muito para chegar na posição que estão, ou para poder dar ao filho uma condição de vida melhor do que a deles, eles podem acreditar que a forma com que eles traçaram a sua trajetória seja a única forma correta de se chegar a um sucesso, de se estar numa boa condição. E eles poderão impor ao filho que siga exatamente o mesmo caminho. Pais que, por eventualidade, tenham alguma dificuldade emocional, vão expor seus filhos a situações nem tão saudáveis. Famílias com determinadas crenças muito rígidas com relação à sexualidade e às relações sociais podem impor ao filho uma dificuldade de amadurecimento nesta área sexual. Estes são apenas alguns exemplos de como a família tem uma forte participação não só na construção da personalidade do indivíduo, como também na forma com que ele vivenciará todo este processo de adolescer. E assim como nós descrevemos o comportamento do adolescente em 3 etapas, nós também podemos ver esse desenvolvimento, essas reações da família também em 3 etapas. Na etapa inicial, ou seja, quando tu recém vê teu filho entrando na adolescência, uma das reações possíveis de acontecer é negação. Não, meu filho ainda é criança. Então eu quero continuar tratando ele como criança, ele não é adolescente, que é isso, que bobagem, né? E segue tratando ele como criança. Lembra da ideia que eu disse, se o filho está crescendo e eu estou envelhecendo? É uma das hipóteses. Este aspecto é muito importante na hora da consulta, no que fazemos anamnésio, nós estabelecemos nossas condutas. Se nesta fase inicial, nesse momento inicial da adolescência, onde os pais também estão tentando se aclimatar com a adolescência, né, tu der muita ênfase na autonomia do paciente, talvez esses pais se sintam incomodados, porque tu estás dando ao filho deles um status que eles não estão concordando ainda. Mas mesmo que os pais não queiram, esses filhos seguirão crescendo, buscando sua identidade, buscando a sua independização, fazendo escolhas próprias, tomando atitudes que eles quiserem, né? E os pais ficando preocupados. E aí eu poderia dizer que entramos na fase média, onde o adolescente realmente botou as garras de fora, onde ele realmente resolve atuar como uma pessoa que está em busca da sua independência. E aí a gente pode dizer que os pais podem entrar em pânico. O que eu faço? E daí? Meu filho está isso, meu filho está aquilo, já não me responde, meu filho volta tarde em casa, está começando a namorar, está começando a fazer coisas que eu não concordo, e eles ficam sem ação, porque estão fugindo do seu controle. Estão se expondo a riscos que eles já não têm mais como evitar, porque não estão mais sob o olhar deles. E eles terão muita dificuldade, ou com frequência terão muita dificuldade, de aceitar que os filhos possam pensar diferente deles, possam tomar as próprias condutas ou fazer as próprias escolhas. Porque isso vai remetê-los ao medo de que, meu Deus, eu não estou mais cuidando e se der zebra, como é que eu faço? Mas, queiram eles ou não, os filhos vão crescer e vão lutar pelas coisas que eles desejam. Mas, gradualmente, esses filhos também vão demonstrar que têm potencial
para resolver as coisas, que eles conseguem encontrar caminhos saudáveis. Eles gradualmente voltam a dialogar. Se antes batiam de frente, eles começam devagarinho a dialogar, a ouvir a opinião dos pais, a pedir opinião, porque eles estão amadurecendo e indo mais em direção à terceira fase da adolescência, levando os pais também a essa terceira fase. Então, a terceira fase é caracterizada pela aceitação. Os pais então estão notando que o filho cresceu, não tem mais como fazer, não tem como encolher. O filho começa a apresentar resultados ou formas de agir e de pensar que são coerentes, e mesmo que não seja exatamente como eles querem, eles já aos poucos percebem que não adianta mais, ele vai fazer e eu tenho que mais estar por perto, e eles vão aceitando que o filho cresce. E isso é um vai e vem, porque no que eles vão demonstrando que aceitam o filho, esse filho vai se encorajando e conseguindo se sentir mais seguro de si também. E aí passam a compartilhar mais, a dividir, ouvir e participar mais das coisas já agora do projeto de vida do filho. Aí a imposição típica das fases anteriores é trocada por um diálogo, uma orientação. Não se diz mais como fazer, mas agora se sugere, se faz o jovem pensar naquilo que está sendo proposto. E assim como eu fiz nas 3 fases da adolescência, vamos colocar aqui junto as 3 fases do desenvolvimento da família para vocês poderem comparar então. Tendo isso posto, nós concluímos o conteúdo do segundo tópico dessas aulas sobre a abordagem do adolescente. Pelo que expusemos até o momento, você certamente já entendeu o que é todo este processo que o ser humano vive na adolescência, quais os fatores que influenciam e como eles e seus familiares se comportam e reagem. E aí eu tenho certeza que você já sabe o que é e como ocorre o processo de adolecer, o que influencia a sua forma de ser e agir, o que eles necessitam, quais as características e comportamentos que eles têm e como se sentem e reagem as famílias com filhos adolescentes. Esses são os tópicos fundamentais deste conteúdo que nós passamos para vocês até agora. E com este conhecimento todo que nós demos ao longo desses 2 tópicos, vai ficar muito mais fácil você entender as próximas 2 aulas. Ou seja, entender como nós devemos abordar o adolescente, realizar a consulta, como ela se processa, e que características deve ter o profissional que vai atender um adolescente. Então, serão esses os 2 tópicos que nós abordaremos nas próximas aulas. Eu vejo você lá.